Olá pessoal, aqui é o Kelvin Vaz e eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é, você tem enfrentado desafios ao escalar o Scrum dentro da sua organização? Muitas empresas têm sucesso quando aplicam o Scrum em um único time, mas quando é necessário crescer, quando é necessário 3, 4, 5, 6 times trabalhando no mesmo produto, certamente você passa a enfrentar muitos desafios diferentes. E aí você precisa ter novas técnicas, novas abordagens, não é mesmo? E a segunda pergunta é se você gostaria de aprender mais de 40 técnicas que vão facilitar a escalação do Scrum dentro da sua organização, se tornando assim um profissional mais desejado e mais cobiçado pelo mercado de trabalho. Se você respondeu sim para uma dessas duas perguntas ou para ambas as perguntas, eu tenho um convite para te fazer, que é o nosso curso de Scaled Scrum Essentials, onde nós vamos falar sobre como escalar o Scrum dentro da organização. Esse treinamento usa como plano de fundo o Nexus Framework. O Nexus Framework é um framework para escalar o Scrum, desenvolvido pelo Ken Schwaber, que é um dos co-criadores do Scrum. É uma maneira bastante simples, bastante leve, mas bastante funcional. Verdadeiramente um framework ágil para a escalação do Scrum. E muitos me perguntam se esse treinamento é baseado só no Nexus. Ou seja, se a pessoa só vai aprender sobre os eventos, duração de evento, quem que participa dos eventos, coisas dessa natureza. Eu respondo que esse treinamento vai muito além disso. Além de, claro, de você aprender esse tipo de coisa, nós vamos falar sobre o jeito prático. Nós vamos falar sobre mais de 40 práticas que vão lhe ajudar a escalar a agilidade pelos seus times, usando, obviamente, o Nexus como plano de fundo. Então, deixa eu ir um pouquinho mais a fundo e mostrar para você qual que é o core desse treinamento para você entender o quão ele pode ser benéfico para a sua organização e para a sua carreira. Dá uma olhada aqui na tela comigo, ó. Quando nós estamos falando em escalar, o nosso maior desafio é lidar com dependências, né? Então, se você já teve a experiência de escalar o Scrum dentro dos seus times, você sabe que às vezes a gente enfrenta dependências de pessoas. Eu tenho uma única pessoa dentro da organização que é especialista em usabilidade ou especialista em segurança da informação, e eu preciso que essa pessoa trabalhe em mais de um time. Como que eu organizo? Como que eu orquestro essas dependências, né? Muitas vezes nós temos dependências de requisitos e domínios de negócio. Um time está fazendo uma história, mas essa história depende de uma outra história que o outro time está fazendo. Como é que eu integro? Como é que eu faço essa comunicação? Será que eu vou precisar ter um gerente de projeto? Não, né? Então, nós temos ferramentas que permitem que o próprio time se auto-organize nestas questões, né? Nós podemos ter dependências de tecnologia, componentes, nós podemos ter dependências de software, ferramenta, nós podemos ter dependências internas entre times e também dependências externas. Então, o maior desafio é lidar com todas essas dependências, sem dúvida nenhuma. E deixa eu só relembrar aqui, porque quando nós estamos falando em escalar o Scrum, nós continuamos tendo Scrum dentro da organização. Ou seja, ao final de cada sprint, nós continuamos tendo a necessidade de entregar um incremento pronto e integrado. Como é que eu tenho 5, 6, 7, 8 equipes trabalhando de uma forma independente, mas ao final de cada sprint entregando um software integrado que possa ser apresentado para o PO e que esteja em condições de ser colocado em produção. Isso é um grande desafio. E aí vem a questão, como é que eu estruturo para uma escala de sucesso? Basicamente são 3 fatores que a gente enfrenta. Observe aqui no slide. Então, é a estrutura do trabalho, que é o work. A forma como a gente estrutura nosso trabalho vai aumentar ou diminuir as dependências. A forma como a gente estrutura nosso backlog, como a gente fatia o nosso backlog, como a gente prioriza o nosso backlog, como a gente distribui o nosso backlog. Tudo isso influencia na forma como as dependências vão se dar ao longo dos times. Um outro elemento é a estrutura do time. Como que eu estruturo esse time? Por componente, por camada, por layers, por personas? Qual é a estrutura ideal do meu time? Como que eu permito que o meu time se auto-organize, né? Se auto-selecione? E por fim, o terceiro ponto importante é a arquitetura do produto. Como é que eu estruturo minha arquitetura? Então veja, nós vamos falar sobre a arquitetura de produto, não é só sobre parte de gestão. Porque o que acontece? Quando você tem um produto monolítico, o que é aquele produto monolítico? É aquele produto tudo ou nada, você tem que implantar tudo de uma vez só. Então, quanto mais monolítico ele for, mais dependência você tem. Quando esse produto é mais orientado a serviço, né, partes menores compondo o todo, né, então ele é mais fácil de ser trabalhado, ele causa menos dependência. Então, imagine-se essas 3 estruturas como sendo aqui, ó, estou riscando aqui, ó, como sendo botões de um rádio, que você vai regulando, aumentando ou diminuindo para cima ou para baixo, e isso vai aumentando ou diminuindo as dependências. Então, quando você estrutura para escala, você tem que regular como você estrutura seu trabalho, como você estrutura seu time, como você estrutura a arquitetura do produto.
Tudo isso vai fazer diferença. Não é só escolher um framework. Framework por framework tem vários. Tem o Nexus, tem o Less, tem o Safe. Mas você precisa ir mais a fundo. Não é só aprender as rotinas, os eventos. É saber como você estrutura seu time, seu trabalho e a sua arquitetura de produto. Então, inclusive, a gente chega a falar, por exemplo, sobre práticas do DevOps. Por que práticas do DevOps? Porque são práticas relacionadas à arquitetura do produto. Você precisa ter uma boa engenharia de um produto de qualidade, para você ter uma escala de sucesso. Tudo isso a gente conversa aí ao longo do treinamento. E como eu falei, você vai ter mais de 40 práticas que eu vou te ensinar sobre como que você pode operar nesse ambiente escalado. Ok? Ficou interessado? Então, em algum local aqui onde você está vendo o vídeo, vai ter um link para a inscrição desse treinamento. Tenho certeza que tem uma oferta especial para você. E se você gostou dessa oferta, assine já o treinamento e a gente se vê em sala de aula. Um abraço!